Olá, queridos alunos! Vamos dar início hoje a mais uma aula de física, trazendo para vocês a parte do estudo da dinâmica, introduzindo as leis de Newton. Dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos, se preocupando com a origem, com a causa desses movimentos. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. Então prestem atenção no slide. Por que um ônibus freia ou acelera? Somos empurrados para frente ou para trás? E aí, qual será a resposta? Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Como é possível retirar um papel debaixo da garrafa sem retirá-la do lugar? Por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? As respostas nós vamos encontrar na parte da física clássica, também conhecida como a física de Newton. Então vamos lá? As leis de Newton. Primeiramente, as leis de Newton são leis que determinam como as forças agem produzindo movimento. Como é que elas causam a variação de velocidade num corpo? Nós temos aí o seu precursor, Isaac Newton, que trouxe uma grande contribuição para a humanidade em seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e matemática. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de força. O que seria força? Como definir esse agente físico? Força é qualquer agente capaz de produzir num corpo aceleração ou uma deformação. Vejam aí as imagens que estão aparecendo. Nós temos aí um policial puxando o seu cão. No caso, ele está produzindo o movimento, conduzindo o movimento do cachorro. Nós temos aí a colisão de um carro contra uma parede que causou a sua deformação. E nós temos aí também a demonstração de um parafuso, né, onde eu tenho o giro da porca, né, demonstrando a movimentação de giro de movimento circular. Onde estão essas forças? Elas estão presentes em todas as situações do cotidiano, até mesmo onde você nem imagina. Sempre há um tipo de força envolvida num fenômeno. E no caso, essas forças, elas nunca estão sozinhas, elas vêm sempre em pares. Vamos aqui então saber como é que as forças são medidas. É comum a gente, às vezes, ir na farmácia ou então até no supermercado e subir no instrumento de medida chamado balança e falar: hoje eu vou me pesar. Será que peso é de fato a conferência de massa? Então, se peso não for massa, o que seria peso? Como que a gente mede força? Existe um instrumento específico para medição de força, que nós chamamos de dinamômetro. Tá? O dinamômetro, através da deformação de uma mola interna, através da ação da gravidade do nosso planeta, é capaz de determinar o valor da força, no caso a força gravitacional, que lá na frente nós vamos conhecer como força-peso. A classificação das forças, elas são classificadas através do contato, né, que são forças que surgem através da interação direta entre dois ou mais corpos. Nós temos aí também a força de campo, que são forças que agem através da distância, os corpos interagem, mas não de forma direta, né? Exemplo, o ímã e o metal, o satélite e a Terra, né? Que nós também conhecemos como força gravitacional. Tudo bem? Então, nós temos aí a classificação desses dois tipos de força, que isso será tema de uma aula futura. Então, vamos voltar lá para as leis de Newton, as leis da dinâmica, conhecida também como as três leis. Então, o que diz as três leis de Newton? Na primeira lei, que é a nossa aula de hoje, que conhecemos também como o princípio da inércia, define que os corpos têm tendência natural de manter o seu estado, né, ou de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos aí dois tipos de situação para definir a inércia. Nós temos uma situação de equilíbrio estático ou uma situação de equilíbrio dinâmico.
De acordo com o princípio, diz que todo o corpo continua o seu estado de repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado através da ação de forças externas. Então, esse é o princípio, essa é a definição da primeira lei de Newton, portanto, da inércia. Newton formulou as 3 leis baseado na teoria de outros grandes nomes do passado. De acordo com Aristóteles, o movimento de um corpo não é um estado natural. Para que esse movimento ocorra, sempre haverá necessidade da ação de uma força. Já Galileu Galilei diz que inércia consiste na tendência natural em que corpos possuem em manter velocidade constante. Portanto, nós vimos nesse processo histórico que as teorias elas vão se modificando, elas vão se alterando de acordo com o avanço do conhecimento humano, de acordo com o avanço da ciência. Então, definindo inércia, Newton diz que inércia consiste numa tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, manter o seu estado de equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme. É importante frisar que o movimento ele tem que ser em linha reta, pois é nesse movimento que não existe aceleração. O vetor velocidade não sofre modificação nem em módulo, nem em direção e nem em sentido. A grandeza física que mede a inércia é a massa. Portanto, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. E quanto menor a massa de um corpo, menor a sua inércia. Como assim? Vejamos. Nós temos que colocar um caminhão em movimento, apenas empurrando esse caminhão. O caminhão é um corpo de massa muito grande para que uma pessoa sozinha coloque ele em movimento empurrando, certo? Então, quer dizer que o caminhão ele tem uma inércia grande. Já se eu tiver que empurrar uma bicicleta, já vai ser mais fácil colocá-la em movimento, pois a massa de uma bicicleta em relação à minha, ela é uma massa pequena. Portanto, a bicicleta teria uma inércia menor, mais fácil de alterar o seu estado de equilíbrio. Vejam só essas imagens que vão aparecer para a gente agora aí. Algumas situações em que a lei da inércia aparece. Lembram das perguntinhas lá no começo da aula? A questão do ônibus. Quando o ônibus entra em movimento, depois que você está lá dentro, ele arranca, o motorista sai, de repente você não estava esperando. Qual é o seu movimento natural dentro do ônibus? Eu sei que todos vocês sabem responder essa pergunta. Com certeza, esse movimento que você irá realizar no momento da arrancada do ônibus é um movimento para trás. Por que que isso aconteceu? Porque nesse momento, como você estava parado dentro do ônibus, você estava em condição de inércia, você estava em equilíbrio estático. O ônibus entrou em movimento e a sua tendência era permanecer em repouso. Então, você é arremessado para trás. A mesma coisa acontece quando o ônibus, depois de um certo tempo, já está em movimento, você atingiu um novo equilíbrio, só que agora um equilíbrio dinâmico, quer dizer, em movimento retilíneo uniforme, e o motorista, de repente, freia o ônibus. O que que acontece? Nós somos arremessados para frente. Por quê? Por causa da inércia. Se estávamos em movimento retilíneo uniforme, estávamos em equilíbrio, essa é a tendência natural do corpo. Portanto, uma força externa agiu, fazendo com que essa tendência natural fosse alterada. Então, eu sou arremessada para frente. Entenderam a questão da inércia? E uma de suas aplicações? Nós temos aí também um atleta, né, fazendo o deslocamento de uma grande massa. Aí a gente vê a dificuldade do movimento, né, conforme a massa é aumentada. Tudo bem? Então, outra aplicação da inércia seria o cinto de segurança, que é uma das aplicações mais importantes. Porque, vejam só, cinto de segurança a gente vê muito nas campanhas, né, de trânsito. Salva vidas. Por que que salva vidas? Imagine só, você está dentro de um veículo em alta velocidade, em linha reta, você acompanha a velocidade desse veículo. De repente, numa colisão, você choca com a parede, o veículo para brutalmente e você, qual é a sua tendência natural? Continuar esse movimento. Só que se você estiver solto dentro desse carro, você vai colidir contra o vidro e talvez até ser jogado para fora do carro,
e podendo sofrer lesões graves ou até morrer nesse caso. O que faz o cinto? O cinto, ele no caso, ele diminui a sua quantidade de movimento, te mantendo preso junto ao veículo, evitando esse arremesso. Então, no choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem, eventualmente, se chocar contra o para-brisa. E o volante, que também pode causar fraturas, inclusive na região da costela. O cinto de segurança tem a finalidade de, nessas situações, aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade, diminuindo a sua quantidade de movimento. Então, viram quanto é importante a gente obter esse tipo de informação, obter esse tipo de conhecimento? Então, de acordo com a lei da inércia, nós temos duas condições de equilíbrio: o repouso ou o movimento retilíneo uniforme, onde as forças que agem sobre o corpo, quando somadas, dão igual a zero, quer dizer, força resultante nula, ou nenhuma força age sobre esse corpo. Então, todo o corpo em equilíbrio mantém por inércia sua velocidade constante ou ausência de movimento. Então, o referencial inercial diz que só é considerado inércia, aliás, o referencial só é considerado inercial se estiver em equilíbrio, ou seja, se não possuir aceleração. Quer dizer que ou está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E as leis de Newton só são válidas para esse tipo de referencial. Se eu não tiver um referencial inercial, as leis de Newton não valem. Aí nós temos um outro campo de estudo da física. Então, quando os movimentos tiverem grande duração e se exige uma precisão, vai-se adotar um referencial inercial. O referencial estelar, que se utiliza de estrelas cujas posições têm sido consideradas invariáveis durante anos de observação, que são estrelas fixas no céu. Então, até aqui, tudo bem? Que tal a gente fazer um exercício? Testar os nossos conhecimentos. Então, vamos exercitar? Vamos trazer aí uma perguntinha teórica, tá? Aplicada na Universidade Federal, né? Foi inclusive uma prova recente, vejam só o banco de dados de 2020, que diz o seguinte: a mecânica clássica ou mecânica newtoniana permite a descrição do movimento de corpos a partir de leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento ou lei da inércia tem como consequência que, alternativa A, se um determinado objeto se encontra em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Alternativa B. Se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força e assim que essa força cessa, o movimento também cessa. Alternativa C. Se a soma das forças que agem no objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação a um referencial inercial. Ou alternativa D, se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Alternativa E, se um objeto estiver com velocidade constante em relação a um referencial inercial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. E aí, alunos? Qual seria a alternativa correta? Vamos checar? Não está difícil essa, hein? Então, a resposta correta para esta primeira questão é a alternativa C. A lei da inércia descreve as situações em que a aceleração do movimento em um referencial inercial é igual a zero. Ou seja, para que este móvel esteja em equilíbrio, é necessária que a somatória de forças que agem sobre o corpo seja nula. Assim, de acordo com a segunda lei, a aceleração também é nula. Essa situação impõe que a velocidade seja constante ou o móvel esteja parado, pois em ambos os casos a aceleração é igual a zero. Em ambos os casos nós temos aí um exemplo de inércia. Bom, pessoal, então por hoje nós ficamos por aqui e vamos nos ver num próximo encontro. Até lá!
Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, é importante. Todas as nossas aulas estão lá para que você possa fazer a sua revisão de estudos. A prova do Enem vem aí em janeiro. Se prepare!